E vamos tratar o nosso tema de hoje, a nossa mulher de hoje é Maria de Nazaré. Supostamente já é muito conhecida, de maneira que não sei se podemos dizer alguma coisa assim de novo, já foi tanto dito, mas pronto, pelo menos podemos ver assim do ponto de vista bíblico, teológico, espiritual, alguns aspectos que possam ser interessantes. Bom, em primeiro lugar, há que ter em conta que, Maria é um personagem um pouco especial, não é? Que aparece com muita força, sobretudo no Antigo Testamento. Curiosamente, vejam lá, no Corão fala-se mais de Maria do que no próprio Evangelho, nos próprios Evangelhos ou Novo Testamento. É uma figura vista também com muito carinho pelos muçulmanos, e se bem que talvez a teologia não é exatamente a nossa, mas realmente sai sempre e muito bem nos textos do Corão, e também a figura de Jesus também aparece como um profeta importante. Hum, Lembro uma vez que veio aqui um amigo dos Quakers, que veio aqui ao nosso convento e queria ver um bocadinho a biblioteca. Tivemos a falar, então tivemos de estar a biblioteca, e deparou-se lá com uma secção que dizia Mariologia. E ele dizia: nunca sabia que isto existia. Pois é, pois é. Há uma parte da teologia que se estuda que é dedicada a Maria, Mariologia. Até também o São José também se pode estudar, mas sobretudo o mais conhecido é Cristologia, não é? Que trabalha sobre Jesus. O que é que se pode dizer sobre Jesus? Normalmente as ciências são sobre vários objetos, dizer assim, ou vários sujeitos, não é? Mas neste caso é só uma pessoa, ou Jesus, ou Maria, ou São José, mas, mas tem algo que dizer em cada um deles, porque muita coisa foi já dito e escrito, e então, se alguma vez quiserem estudar Mariologia, têm para uns quantos tratados de teologia para um bom tempo. Podem estar um ano a estudar Mariologia e ainda assim faltará tempo. Ok, aqui vamos dizer alguns aspectos mais fundamentais. Hum, Vamos ver aqueles textos bíblicos em que aparece Maria, mas antes disso, dizer o seguinte: a figura do ponto de vista histórico não deve variar muito disto que vou também dizer. Quando tem aquela primeira anunciação, que vamos ler, pode ser uma moça aí dos seus 14, 16, no máximo 18 anos. Hum. Portanto, uma jovenzinha bem jovem. Também é verdade que naquela altura o desenvolvimento era talvez maior. E depois também o realismo em que viviam e as circunstâncias. Portanto, uma moça de 14 anos é como se tivesse hoje em dia 18 ou 20. Também não. O pessoal também começava muito cedo, logo a ter atividade de todo o tipo, então uma moça daquela idade já não é exatamente o que nós pensamos aos 14 anos. Era 14 ou 16, não é? Era um pouco mais desenvolvida e mais realista, e pronto, não era uma mulher ainda já feita, mas pronto, mas estava nesse processo. Depois, possivelmente, iletrada, quer dizer, naquela altura, não só as mulheres, mas a maior parte dos homens também eram iletrados, sobretudo vivendo no campo e vivendo naquelas circunstâncias. Muito poucos é os que deviam saber realmente ler e estudavam, não é? Digamos assim, os escribas chamados, sim, tinham maior conhecimento, mas em realidade a maior parte das pessoas eram analfabetas, não é? Analfabetas e letradas. É verdade que havia uma grande tradição oral, então muitas coisas sabiam, e sobretudo do que nós chamamos a Bíblia, que eu chamaria a Torá, a lei de Moisés, etc., sabiam por encontros, ainda mais no caso dela, que não morava em Jerusalém, que não tinha o templo ali
perto, e até o templo também estava bastante restringido para as mulheres. Sim, podiam entrar, mas tinham a sua parte específica. Portanto, era tudo assim muito simples, não é? Muito simples, mas se calhar vivido profundamente. É isso, talvez, o que nos chama um pouco mais a atenção. Então, Maria dos pobres, não é? Dos pobres, daqueles que não aparecem na história, se não fosse por este caso especial, mas a história só fala dos reis, alguma vez das rainhas, porque eram as esposas dos reis e tal, mas assim, do pessoal do povo, os camponeses, os pescadores, etc., só aparecem como número. Ou então para ir às guerras, não é? As guerras depois é posto na lista das conquistas dos reis, não é? Os pobres não contavam nada, nem sequer aparecem muito pelo nome, exceto aqui na Bíblia, que é realmente o livro dos pobres e o livro daqueles que estão à margem e que falam de uma outra história. Uma outra história. Então, nesse sentido, Maria é uma daquelas que vai viver uma outra história e que vai ser um contributo, vai dar um contributo especial também à nossa humanidade e, neste sentido, também a que nós chamamos também a religião cristã, entre outras coisas, por ser a mãe de Jesus, não é? O fundador, se é que se pode chamar fundador de a Jesus do cristianismo. Mas, enfim, isso é outro tema também a discutir. Portanto, é o contexto, uma mulher sem instrução, mas trabalhando em casa, em grande parte, num contexto, numa sociedade patriarcal, onde as mulheres não têm uma representação pública, mas que, pronto, fizeram também história, e neste caso fizeram de uma maneira inesperada, como é o que acontece. Por isso vamos ver aqui Lucas. Lucas é o evangelista que mais fala dela. Mais fala dela no sentido em que, pronto, dá-nos alguns pormenores da vida dela que nós não sabíamos pelos outros evangelistas. Alguns sim, outros coincidem, outros não. Será porque talvez tenha tido um contacto mais específico com Maria, se calhar deve ter contado, deve ter pesquisado. O Lucas diz que pesquisou, mas no fundo é ele o que fala um bocadinho mais dela. Mas também desaparece. Depois desaparece numa determinada altura, como o pobre São José, que já viram que no Evangelho não diz nenhuma palavra, não é? Está sempre em silêncio, nunca diz nada, mas faz, não é? Nesta altura o pessoal não era muitos discursos, o pessoal era trabalhar e fazer, pronto, e então eles e elas contribuíram a isto de outra maneira simples, não é? Vamos ver aqui a passagem de Lucas 1, no capítulo 1, 26 a 38. Logo nos capítulos iniciais, 1, 26 a 38. Em realidade, todos esses começos do Evangelho de Lucas dão alguns pormenores interessantes sobre a vida de Maria e também de Jesus. 1, 26 a 38. Então, como sempre, alguém queira ler ali, queira ler o texto, vamos variando para que não seja só eu a falar. Então, o que é que se anima? Sabem onde é que está o Evangelho de Lucas, não é? E tá. Bom, está bem, estava a pensar que dizer, o que é isso? Quem é Lucas? Quem é Então, Lucas? pronto, eu posso ler que eu já lá estou. Isso! A Anunciação. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Entretanto, onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai.
Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este é o sexto mês para aquela a que chamavam a estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo deixou-a. Muito bem, até aí então. Pronto, já se calhar já lemos este texto, já ouvimos várias vezes, não é? Mas é interessante, mas é interessante um pouco trabalhá-lo. Sabem aquela, já contei algumas vezes, ok, por aí uns barulhinhos, vamos tirar aqui um então, aquilo que é dito alguma vez, quando uma piada que os exegetas fazem, não é? Sobre esta aparição, não é? Quando aparece o anjo Gabriel a Maria diz: Olha, sabes quem eu sou? Olá, Maria, sabes quem eu sou? E a Maria responde: Sim, um género literário. O género literário, a velha tradição dos géneros literários da Bíblia, e enfim, sobre estas questões dos anjos. Mas então, portanto, temos aqui um texto importante, uma apresentação, digamos, fora do comum. Não é Elda que estava interessada nisso, surge, não é? E é interessante também isso, que perante esta notícia, o que é que alguém vai fazer? Fica realmente sem saber o que é isto e como é que será possível. Ainda formula algumas coisas. O Zacarias, por ter formulado algumas perguntas também, vai ficar mudo. No caso dela, não acontece. Mas pronto, sim, a ideia, como é que vai ser isso? Ela estava desposada, quer dizer, havia esta instituição judaica que era como se fosse um noivado, não é? Ainda não tinham tido relações maritais, ainda não estava casada oficialmente, mas pronto, eram prometidos, não é? Um pouco já noivos oficiais. Então, de repente, aparece isto e que ela vai conceber e desta maneira assim tão estranha, eh, pronto, o normal é a gente perguntar, bom, e como é que isto vai ser, não é? Enfim, mas no entanto é interessante que depois do discurso do anjo, e que acaba com aquilo para Deus com efeito nada é impossível, ela diz o seu sim, não é? Que é o importante, dá um sim. E isto faz-nos refletir também teológica e humanamente de uma maneira interessante, não é? E que, aliás, é constante na Bíblia. Deus toma a iniciativa, é sempre Ele que toma a iniciativa, mas pede a nossa anuência, quer dizer, o nosso sim. Deus podia fazer, se fosse um Deus que tivesse criado marionetas, podia dizer, olha, pronto, vai ser assim, já está. Não, ele quer sempre uma colaboração dos seres humanos, neste caso de uma mulher. E é importante também, então, aqui que as mulheres sejam protagonistas também nesta história. Bom, o protagonista sempre é esse Deus, não é? Mas que tenha o seu protagonismo em toda esta história. E por isso dizer sim, podia ter dito não, não compreendia ou que não queria entrar nessa jogada, podia ser o que aqui podia ser perigoso e de facto não foi assim muito agradável também. Mas pronto, o sim. E o sim está presente também ao longo da Bíblia, sempre. Os que são chamados, os profetas. Os profetas bem dizem que sentem um fogo interior e queria deixar, mas não podia, não é? Pronto, mas no fundo há sempre aqui uma resposta, é preciso dar um sim. Supõe-se que o ser humano é livre, pode dizer que sim ou pode dizer que não. E, no fundo, também esta opção religiosa é dizer que sim ou não queremos esse caminho, pelas razões que seja, não é? Aqui Maria então diz que sim,
Imagino que não entenderia muito bem como é que seria tudo isso, mas podemos entender o que às vezes se diz também de Maria, não é? Mulher de fé. Fé, a fé é isso, é acreditar, não é? É confiar, fiar-se de, não é ver tudo claro, não é? Nós ocidentais queremos todo assim bem descrito, não é? E tudo e tal, e depois ao final de muito pensar, se calhar nem sequer nos atrevemos a seguir. Mas neste contexto e no contexto bíblico também a fé é isso. Há algumas intuições que a gente tem, mas muitas coisas não se veem. Não se vê, mas acredita-se, pensa-se que sim, não é? É fiar-se de, não é? E portanto, olha, ela confia, sabe-se lá o que é que ela pensaria de tudo isto, não é? Onde é que levaria este aspecto, mas pronto, olha, decidiu-se. Muitas vezes não é o que fazemos, não arriscamos, não é? Não arriscamos. Como diz assim um velho ditado português, quem não arrisca não petisca, não é? Então, pronto, a fé é um arriscar-se. Pronto, não deve ter sido muito grato, muitas coisas que aconteceram, outras sim, mas pronto, ela confiou e seguiu, e nesse sentido, então, é também um modelo de fé para todos e todas. E é importante que haja mulheres que sejam também modelos de fé. Não é só sempre os homens que aparecem aqui na Bíblia, mas também mulheres, e que já vimos algumas delas também, que também confiaram e seguiram nesse caminho. É interessante também outro aspecto que se diz aqui, que é a continuação que é a partir do 39, também o Lucas 39, até 45. Vamos lá ver, outra pessoa então que leia. Olha, estou a ver duas gracindas. Eu posso ler. Sim, está bem, avante. 39 a E 40, naqueles, sim, 45. Sim, e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. sim, continua até acabar essa parte. E de onde me provém isto? A mãe do meu Senhor. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria do meu ventre, no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir essas coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Muito bem, obrigado. Então, para não estar sempre eu a dizer o que tenho que dizer, o que é que vocês acham? O que é que destacariam deste texto? Logo a continuação da anunciação do anjo. Algo a destacar? Eu acho que Maria era uma mulher emancipada. Tal como a Ruth lá Emancipada. atrás, Maria era uma mulher emancipada. Ah, Porque, porque numa proposta destas, ela viu, teve mais ou menos a noção de onde é que se ia meter. Portanto, ela não respondeu ao anjo que ia falar ao noivo. Olha, mas o meu noivo pode não concordar com isto. E a tua noiva, não é? Como é que eu agora vou resolver uma situação destas? Se esse o E noivo, se valemos calhar a não queria. Apócrifos O que ela noivo. até já estava muito familiarizada em falar com anjos, porque ela vivia lá no templo. Bem, e poderia ter dito estas coisas ao anjo, mas não disse. Ela não se foi lembrar que teria que combinar com o noivo como é que as coisas iam acontecer assim, sem intervenção dele. Portanto, teve uma atitude de uma mulher emancipada, Toma uma que decisão. pensou por ela própria. Ela pensou por ela própria. Não foi, não estava, não ficou ali pendente ou dependente do que é que o noivo, o futuro marido, ia pensar sobre o assunto. Decidiu e pronto. E decidiu. E decidiu o que lhe era proposto, disse um sim e depois assumir as consequências. Assumiu as consequências naquele momento.
sim, sim, Claro que sim, ninguém sabe como é que a coisa vai acontecer, nem se percebe muito bem. Muitas sim, coisas também nos acontecem na vida do povo, né, e das pessoas, que se não percebe como é que é aquilo, mas no fundo a gente acredita. sim, Há qualquer coisa dentro das pessoas que as leva a acreditar numa determinada situação, se bem que possam não perceber. Maria, para mim, é realmente, ela é a eleita, ela é que é a eleita de Deus. Eu sim, já tinha andado aqui a escrever aqui há mais tempo, quando andei a ver a Maria Madalena. Maria é a eleita, é a mãe de Jesus, esta que foi a eleita de Deus. sim, E realmente ela tem uma personalidade também muito singular e muito própria. sim. Bom, está bem, está bem. Agora, de momento, isso é o que se pode dizer. Sim, sem dúvida. Bom, se ela fosse falar ao noivo, se calhar ele não ia concordar muito, também não ia entender muito e não ia também concordar. De maneira que pensou: olha, melhor vamos em frente, porque senão ainda vou complicar mais a vida ao homem. Pá, mas depois quer dizer, para ter um bebê, o bebê há de nascer, não é? A barriga há Pois de é, crescer, o bebê há de nascer, sim, houve o problemas, noivo não claro. sabe, Pois é, mas portanto, o noivo ficou a suspeitar, não é? Que é o que diz depois também aqui que suspeitou e pronto, coitado, está bem, também que quer dizer, queria despedir ela, não é? E essa mas situação era arriscada para ela também, não é? para ela era bastante arriscada Sim, portanto, porque, ela foi independente, tomou uma atitude responsável por si própria, assumiu essas consequências e seguiu em frente, disse que sim e pronto. ok, sim senhor. Mas agora eu que estava a perguntar um pouco mais especificamente sobre a visita a Isabel. O que é que isto significa? A mim, posso falar? Sim, Posso falar? avante. A mim, o que me surpreendeu foi a Isabel já saber que ela era a mãe do Senhor. Terá sido porque ela foi cheia do Espírito Santo. Quer dizer, aqui há todo um drama, não é? Um drama no sentido não dramático, no sentido mais dramático, quer dizer, há toda uma história, há toda uma. E então, sim, ela já sabe, já intui, já tem também, pronto, avisos. Naquela altura também o pessoal acreditava em sonhos, como vai acontecer também com São José, não é? Então, os sonhos eram as principais meios de contacto com os seres humanos. Então, possivelmente algum sonho, alguma, teria já indicado isso, mas ela já sente isso, que Maria tem algo extraordinário. Mas há uma coisa que eu queria destacar aqui, que é interessante, é a solidariedade das mulheres neste aspecto, não é? Ela podia ter, pronto, agora vou ser mãe, fica toda contente, a Maria, mas não, vai partilhar essa alegria também com, aliás, foi indicado pelo anjo, não é? Com a Isabel, outra que pensavam que era estéril, não é? Nós sabemos que a esterilidade pode ser ou masculina ou feminina, não é? Naquela altura era sempre da mulher. E, e então esta frase ao final do anjo é interessante, não é? Para Deus nada é impossível. Não é? A Isabel já seria bastante mais idosa do que a Maria, não é? E, no entanto, também vai dar à luz. Então é a alegria por ser mãe. Claro, isto é num contexto de uma sociedade patriarcal, onde realmente a mulher que não tem filho pronto, é considerado assim uma desgraça para a família. Mas quando tem os filhos, então é um elemento muito importante e, sobretudo, de maneiras um pouco diferentes, não é? Isso não quer dizer que as mulheres só valham por ter filhos, mas naquele contexto, sim, a mulher estava muito marcada pela questão, digamos, de ser mãe e dar à luz. Mas é interessante isso, não é? Interessante essa solidariedade. E para chegar a essa cidade que hoje reconhecem que é Ain Karim, já fomos lá alguma vez, bom, aquilo é uma caminhada grande. Se os cálculos não falham mal, mais de 100 quilómetros, cento e pico. Como é que ela faria aquilo? Não, aqui não diz que tenha nenhum burro nem nada disso, mas naquela altura também o pessoal era assim, era lançado, como se fosse assim à esquina, uns 100 quilómetrozinhos. Mas é eh, muito. Pois é, e sobretudo estando naquele estado, não é? E tudo isso. Bom,
pelo menos a começar, mas é interessante, devia ser muita alegria, não é? A alegria. Então, normalmente nos textos assim históricos não aparecem estas coisas, não é? Neste caso, a alegria das mulheres por estarem a viver uma história diferente e elas serem também protagonistas de alguma maneira, não é? São protagonistas com com este acontecimento. E então, a partir daí, vem o seguinte texto, que é o Cântico de Maria, 46. A partir do 46 até o 56. Bem, é até o 55, mas pronto, lemos até o 56. Então, quem é que quer ler? Pode ser homem também, se está aí algum. Eu posso ler, Frei Rui? Sim, então, Fátima. Então, leio eu. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois regressou à sua casa. Ok. Muito bem, então. Pronto, este é o chamado Magnificat, não é? O Cântico de Maria. Se vão também a Ein Karin, verão escrito, esculpido nas paredes, perto ali da igreja, mas fora da igreja, mas um monte de Magnificats em um monte de idiomas diferentes. É interessante como isso aparece em montes de idiomas e é interessante esse o Magnificat. O que é que podemos dizer sobre o Magnificat? O que é que isto vos chama a atenção? Que ideia de Deus é que há aqui? O que é que... pronto, é um canto de alegria, não é? Um canto de alegria, um canto de satisfação. Provavelmente não foram ditas estas mesmas palavras, não é? Porque este diz a crítica também literária, aqui um pouco isto está construído, inspirado no Cântico de Ana, não é? Podem ver no Antigo Testamento 1 Samuel 2, 1 a 10, não é? Então podem ver mais devagarinho, no livro 1 Samuel, há outros livros também de Samuel, então capítulo 2, versículos 1 a 10, mas também noutras passagens do Antigo Testamento. Portanto, isto é um texto provavelmente redigido e construído por Lucas, mas que expressa realmente essa satisfação, essa alegria de Maria, não é? Dos chamados Anauim, que são os pobres de Javé, não é? E gratidão. Javé. Sim, os pobres de Javé, isto é sempre um Gratidão. tema Gratidão. importante. Os pobres de Javé e um pouco toda a espiritualidade dos pobres de Javé, que são materialmente pobres, não é? Depois já vimos nós a dizer, mas pode ser rico e também espiritualmente pobre. Pá, ok. Aqui na Bíblia são sempre os pobres, só que são pobres com confiança. Por isso nas bem-aventuranças aparece essa questão. Bem-aventurados os pobres. Essa é a formulação que faz Lucas. Mateus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os que têm espírito de pobreza. Mas claro, é que Mateus escreve para judeus, e os judeus bem sabiam o que é que isso significava, que eram os anauim, não é? Lucas, que escreve para gregos digamos, estrangeiros, põe bem-aventurados os pobres. Mais. Além disso, Lucas, que tem muita sensibilidade social, também põe aquela, e desgraçados dos ricos, não é? Se leem as bem-aventuranças de Lucas,
não é só bem-aventuranças, tem também mal-aventuranças. Não é? Ai de vocês ricos, já receberam o vosso prémio. Ai de vocês que riem agora e que têm, já chorarão. Todos aqueles que agora comem e bebem bem, passarão fome, não é? Quer dizer, há toda uma visão dos de baixo, que é interessante um pouco ter em conta, não é? Aliás, aquilo que aparece também é Deus que depôs os poderosos dos seus tronos, não é? Exaltou os humildes, acumulou de bens os famintos e despediu ricos de mãos vazias, não é? Dispersou os homens de coração orgulhoso. Quer dizer, é realmente o Deus dos pobres, o Deus da libertação, não é? Aquele Deus que não é dos poderosos, é o Deus dos de baixo. A Maria saiu-nos um bocadinho socialista aqui neste texto. Quer dizer, aqui há todo um protesto contra o mundo também. Um mundo organizado sempre pelos de cima, que decidem tudo, não é? Aqui não, é dar uma volta. É dar uma volta. É dizer, olha, agora bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, não é? Mas que realmente são aceitos por esse Deus que transforma a realidade, não é? Que põe os que estão em cima, põe em baixo, os que estão em baixo, põe em cima, não é? Que dá uma mudança aqui radical, não é? Então, é interessante um pouco ter em conta um pouco, porque isto retoma as antigas tradições do Antigo Testamento, não é? Se vão ver todo o texto de Moisés, etc., há uma ideia também permanente no Antigo Testamento. É o Deus dos pobres, daqueles que são marginalizados. Aliás, a construção de Israel não é tanto de um Estado, isso seria bom interessante até para hoje, mas é a construção de um projeto, não é? Um projeto, não é tanto uma etnia ou um espaço geográfico, é um projeto, o projeto do judaísmo, que é isso, um Deus dos de baixo e que realmente trabalha com eles para transformar também este mundo. Pois o que é hoje, isso é outra questão, mas enfim, esta era a esperança realmente que eles tinham, não é? Portanto, é interessante, quer dizer, possivelmente Maria não disse exatamente isto, mas o seu coração era nesta linha, vamos dizer assim, não é? E por isso Lucas captou bem esta espiritualidade, esta alegria, não é? Dos que estão, dos que estão em baixo. Então é interessante não esquecer isto. Vamos ver algum texto mais, a não ser queiram dizer também sobre estas questões. Como digo, Lucas é o que narra mais estas questões, não é? O que estava a dizer a Maria, também outra Maria Laurentina, Sim, isso vem dos apócrifos, não é? Que põe Maria sempre ali no templo, etc. Claro, isso, Sim, pronto, não estive a ler sabemos. ontem os apócrifos, sim. Sim, quer dizer, não sabemos se é verdade, se não, mas também há uma espiritualização aí de Maria. Sim, Enfim, mas pronto, os apócrifos é sempre um tema complicado porque não sabemos originalmente se são textos históricos ou são mais textos claro. construídos. No entanto, todo o mundo diz os nomes dos pais de Maria, Joaquim e Ana, através dos apócrifos, não aparecem aqui nas leituras bíblicas, não é? Nem também os nomes dos reis magos que chamamos, não é? Também não vêm aqui, não, é mais das E a tradições. parteira, Salomé, a Sim, outra parteira, Salomé, sim, sim. também vem dos Sim, apócrifos. sim, sim. Pronto, Deve o ser a interessante. parteira, mas acho que terão sido, não sei, estes que foram talvez construídos a partir do século XI, Sim, sim. não é? Mas olha, é interessante que saia o nome também das parteiras, também tem importância. Pois, mas isso também tem Normalmente não importância. sai na história, não é? Não sai na história, são aquelas, e no São tão entanto, significantes, não pois é? mas é por Não elas são, que, mas trata-nas com tanta e no significância. entanto, fundamentais para a São vida fundamentais, não humana, é? não é? Sim. Então é interessante que também apareçam. Hum, Pronto, temos mais aspectos, podemos ir continuar a ler todo este capítulo primeiro de Lucas, é interessante, não é? Podemos ler mais, a não ser que tenham alguma questão por aí, mas pronto. Sim, eu não encontrei nada em Marcos. Encontrei Sim, não, Mateus, Marcos, Mateus 1, 18 e João 19. sim,
A Sim, paixão, da paixão de Mateus tem João. mais no capítulo 2 é a visita dos magos, não é? E da fuga para o Egito. Sim, Temos em Mateus também 12, 46 a 50. Mãe e irmãos procuram Jesus. É interessante este texto. Podemos ler também. sim. Agora dar um saltinho. Mateus, não agora Lucas, mas Mateus 12, capítulo 12, 46, 50. Portanto, já é um pouco avançado. 46, 50. Mas capítulo 12. Tens que levantar aí uma série de questões. Era Mateus 12. Mateus 12. 46, 50. Este texto é engraçado. Já tem o localizado? É Então, e falta as bodas de Caná, que é também. sim, há muitos mais. Ai, as bodas de Caná também. Tá bem, mas Não pronto, há vamos ver esta. muitos, não há muitos. Bom, alguns. Vamos lá ver então este também, que é interessante para um pormenor, digamos, da família de Jesus. Então, precisamos de gente assim mais que já tenham daqui a 3 ou 4 cursos bíblicos ou seminários bíblicos, já estão aí a manejar a Bíblia com os dedos da mão, rapidamente. Então, 46, já localizaram? 12, 46 a 50. E também há muitos leitores. Eu diria leitoras, mas estão todas Leitoras, assim, pronto, mas há muita gente. estão todas muito. É, posso Olha a dizer, Gracinda! Estou fora de Olha, causa gracinha. porque estou com uma infecção nos olhos e não consigo ver. Tá bem, ok. Gracinda, levantou a mão. ok. Estava ele ainda a falar à multidão quando apareceram sua mãe e seus irmãos, que do lado de fora procuravam falar-lhe. Disse-lhe alguém: A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Jesus respondeu ao que lhe falara: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E indicando com a mão os discípulos, acrescentou: Aí estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ai, Jesus tão assim, tão antipático a sua mãe e tal, etc. Assim, mal educado e tudo. É outra esfera. O que é que acham? Então É veio lá a outra mãe esfera. falar com ele e tal, ele disse que é a minha mãe, aqui estão aqui presentes, é são a minha mãe, os meus irmãos e Ele ali era irmãs. um líder, ele ali era um líder, não é? Sim, então, mas o líder também fala com a sua mãe. Fala, E- mas não é ali naquele contexto. A mãe ah, fala com ela noutra esfera, na outra esfera. A esfera, dele, sim. sim. Então, aqui há Há um lá pormenor outros interessante, presentes ali. um pormenor interessante, fala dos irmãos de Jesus. Mas como é? Então Jesus tinha irmãos? Tinha. Que é isso? Olha, ontem eu li nos Apócrifos que Epá, São já estás José. apocrifizada? Sim, mas também li, não é? Comprei o livro, agora tenho que o ler. Bom, E eu li lá, também para mim, eu não tinha ainda visto uma versão igual a esta, que os filhos, que o São José já tinha filhos, tinha dois rapazes e uma rapariga. Portanto, ele já era realmente mais velho e era viúvo, e a mulher tinha falecido, mas ele era uma pessoa muito justa e muito considerado, uma pessoa muito considerada lá no templo. E então foi-lhe oferecida Maria em casamento, e portanto estes irmãos não, já eram filhos de São José, portanto, pelo casamento ficariam irmãos de Jesus. sim. Agora, a mim não me choca nada que José e Maria fossem casados e tivessem mais filhos. A mim não me choca Sim. nada. Sim. Bom, aí depois vêm as histórias a dizer que, pronto, ok, o termo de irmãos e realmente tem sentido. Na Bíblia tem também o sentido não só de irmãos de sangue diretamente, como também pode ser primos, pode ser parentes, etc. Mas o estranho é que o autor que certamente não escreveu em grego, mas pelo menos a tradução que há dá Adelfos, e Adelfos é irmão de sangue,
Quer dizer, se quisesse dizer parente, podia ter outras palavras para Outras escolher, palavras, não? mas Pois. escolheu precisamente essa. É curioso, chama-nos a atenção. Bom, essa história, sim, já conhecia do São José, que era, pronto, é a história dos apócrifos, mas a história dos apócrifos não sabemos se isso é uma Não história sabemos, claro. piedosa, se uma história piedosa para salvar a situação, ou se não. Podia ser, podia acontecer. Normalmente ele seria mais velho do que ela, sim, mas pronto, é uma história piedosa. Agora, em certo sentido, podia ter acontecido que Jesus também tivesse irmãos e irmãs, também diz aqui, irmãos e irmãs. Não se diz nada que são meios irmãos, mas disse irmãos e irmãs. Mas isso, a pergunta seria, então isto o que é que significaria para o estatuto de Jesus? Oh, bom, o texto evangélico, nesse sentido, não, quer dizer, não é confuso. Ele diz que é claramente o nascimento de Jesus. Se houvesse outros nascimentos, etc., ok, mas realmente o escolhido é aquele, não é? Aquele. E que, aliás, o texto diz de uma maneira assim um pouco fora do comum, não é? Força do Altíssimo, o Espírito Santo, etc. Quer dizer, pelo menos, que o que depois vão chamar a divindade de Jesus vem porque o Pai é o Espírito Santo, não é? Não é José. Que tivesse também depois ela filhos com José. Bom, a tradição, de todas as formas, tradição católica, mas tudo bem, ou de alguns católicos, vai dizer não, que ela ficou sempre virgem e tal. Também há aí todas umas ideias sobre a virgindade e a maternidade e não sei o que mais, assim um pouco, às vezes, complicadas. Mas não tiraria nada que tivesse tido também outros filhos. Não é nada que se Claro que não, opõe então era uma a mulher do isso, não? povo. Não, Sim, Nossa claro. Senhora é uma mulher do Sim, povo. sim, sim, sim. Não é uma Pronto. senhora lá no alto, no pedestal, não Ah, sei de quê. pois é, mas é que Era nós uma mulher transformámos-la como as nisso. outras mulheres. Sim, Era, era realmente, ela tinha sim, umas características que levaram a ser realmente escolhida para este fim, sim, para este propósito, para esta ação do Espírito. Mas não deixava de ser uma mulher do povo que teve uma vida muito difícil, terá tido sim, uma vida muito difícil, porque sim, este filho também logo não deve ter sido logo fácil e teve uma morte prematura. Bem, para nós prematura, na altura já não seria assim tão jovem, mas que lhe terá também dado preocupações, porque ela ficava a pensar o que uhum, é que isto e aquilo queria dizer, o que é que isto e aquilo que ele fazia e que ela não compreendia. uhum, Ah, que lhe deu sempre preocupações nesse sentido, de não saber, de não perceber, de ele não lhe explicar, não é? uhum. Ela não Bom, sabia e pois. depois passou pela morte de um filho, não é? Uhum, Que é uma coisa que ninguém quer saber como é que é. Passou pela morte do filho, assistiu à morte do filho, realmente. Portanto, uhum, esta mulher depois sofreu muito, uhum. não teve uma vida fácil. Claro, Portanto, Nossa Senhora é uma mulher do povo, sim. com todas as letras, sofreu, teve os seus momentos bons e teve os seus momentos maus. Sim, agora fizemos aí de Maria assim uma espécie de quase deusa, não é? Deus, ama, Aí, não sei o quê. assim, cheia de joias e não sei o que Sim, mais, etc. não Fizemos aí deve, umas imagens que não têm nada a ver não com tem nada a ver com a Com ideia essa que eu Maria faço da mãe de Jesus. da base, não é? Nada, nada, nada. E o que é o problema dessas mariologias que há? Não digo que sejam todas assim, há já Ah, uma pois todas querem mariologia da ser deusas libertação. e deuses e não sei o quê, e Sim, não sei mas o qual quê. é o problema disso? É que tornam uma Maria fora do nosso contexto. Então, Inacessível. e torna-se uma Maria, pronto, assim, tão divina, quase deusa, e que não tem Sim, nada a ver connosco. e que não Não tem tem nada nada a a ver ver comigo. connosco, com os seres humanos e com as mulheres, digamos, As correntes mulheres e do nosso comuns, não tempo é? e da história, não é? E então não permite identificar-se, fica assim uma Maria tão maravilhosa, tão tal que, ok, eh, pronto, está aí fora da nossa esfera humana. Então, por isso é que é interessante que tínhamos que fazer um trabalho mais bíblico,
hoje em dia, mais bíblico, mais teológico e mais libertador, não é? Para Sim. chegar a uma Maria realmente talvez mais realista do que pode ter sido, do que todas essas imagens e depois onde se foge também todos umas marianismos assim meio, bom, enfim, com todos os apelidos que queiramos dizer, mas que no fundo, ponto, perdemos a Maria Real, fica uma Maria assim tão. E depois também outro problema. Ficamos a dizer maravilhas de Maria para cima e para baixo, mas as Marias de corpo e carne e de corpo, carne e ossos, as Marias correntes, pumba, a gente não faz caso nenhum, não é? Só é a Maria, a mulher, não é? E as mulheres reais a gente não tem em conta, não é? Então isso é também um pouco um Sim. problema, não é? Um problema para ter cuidado com certas mariologias assim espiritualistas. Não digo espirituais, digo espiritualistas, não é? Pois é, Então, isto, assim. enfim. Mas isto foi um pouco também os, a igreja, portanto, a eclésia, que Uhum. criaram um pouco mais esta imagem. Sim, isso tem a ver com as teologias da época, não é? Teologias, E a sim. questão do matrimónio e da E do corpo, sexualidade, e da sim, sexualidade, e do corpo, era assim tudo como impuro, coisa e assim até ter um filho era demoníaca e impuro. tal. Meu Deus, Nossa Senhora Então teve um era filho e depois ficou complicado. virgem, e depois não sei o quê, uma Sim, atrapalhada. pois é, Era uma então mulher, temos que rever um pouco essas imagens que estão por eu aí. acho que sim. Vamos ver um bocadinho mais Mateus 1:18. Bom, já vimos um bocadinho. Vamos ver talvez então Mateus 2:11 a 14. Mateus 2, Sim, 11 a 11, 14. 14. Bom, espero que os demais e as demais estejam aí nesta linha, não é? Que Mateus estejam, 2, como não dizem nada, não sabemos se Mateus está-se a 2. perceber um pouco esta Então, tentativa. enquanto a Maria Sim, procura, eu realmente não digo, porque eu tenho muitas dificuldades nestas questões mariológicas, porque se de sim. facto a teologia é uma construção e uma interpretação feita por homens, em relação à Maria, é de uma evidência que todo o modelo que se faz de Maria é um modelo da aspiração patriarcal. Quer dizer, ela Uhum, tem que ser a mulher que tem as virtudes todas, que tem as purezas todas, lá está o que uhum, o Frei Rui disse, que não existe, não tem materialidade, não, há uma ficção, há uma, uma imagem, ao fim e ao cabo, é o que nós temos desenvolvido no cristianismo e particularmente no catolicismo, não é? uhum, E eu não encontro nenhuma base nos evangelhos para dizer essas coisas todas. uhum, Porque nós temos uma cristologia que é baseada naquilo que os evangelhos nos dizem de Jesus, Jesus com os doentes, Jesus com os pobres, Jesus com as prostitutas e Jesus com os cobradores de impostos. Nós sabemos essas coisas todas e daí uhum, fazemos a teologia. Agora, de Maria, na verdade, nós não temos nenhum elemento. E aquele que temos, que já lemos aqui, são aqueles midrashes dos evangelhos da infância que hoje em dia que só Mateus e Lucas é que referem, Marcos nem diz nada, João também não. Portanto, tudo isso não me dá, para mim, para a minha visão, porque eu sou um bocado quadrada, tenho uhum. dificuldade sou um bocado racional, talvez demais, não sei, e tenho muita dificuldade depois em, em perceber, em aderir, em compreender essas questões todas mariológicas. Não, não, gosto muito de ouvir e gosto de ouvir as opiniões das outras pessoas, porque a minha opinião não tem nenhum valor, mas na verdade é por isso que eu prefiro ouvir do que Sim, falar, porque
Agora, a questão que devemos perguntar é o que é que está atrás disso, dessas mariologias assim espiritualistas, etc. Eu acho que podem ser coisas muito perigosas, porque estão a pôr imagens de mulher que são totalmente irreais, e não só irreais, mas incapazes de seguir e realmente que não ajudam, não é? Portanto, temos que fazer aí um trabalho importante de construção, não é? De construção dessas imagens que depois também não ajudaram as mulheres. Ficaram a pôr. Bom, então ficavam os dois protótipos. Quais são os dois protótipos? Eva e Maria. Eva é a que peca, é a que falha, é que tal, então Maria tem que ser a que, pelo contrário, não é? Que supera a Eva, não é? Isso é a nova Eva que dizem. Mas então fica aí uma coisa também um pouco fora. Quer dizer, valem como arquétipo, se a gente quer dizer assim, pode servir arquétipo, mas cuidado porque se perde o contacto com a realidade, não é? Pouco histórico e pouco provável que muitas coisas digam aí nesse sentido. Então construímos toda uma mariologia na qual muitas vezes se junta um mais reacionário. Agora, o que quer dizer é que não tem que ser necessariamente assim. Não quer dizer, mas a mariologia não vale. Sim, sim, mas temos que fazer uma nova mariologia. Uma nova mariologia, isso que mostre realmente Maria do povo, Maria simples, e que nos faz muito mais próximos a nós, e que nos torna mais compreensível e acompanhantes dos nossos processos. Se não é algo assim tão maravilhoso de conto de fadas quase, que até a própria dor nem se entende bem, não é? Não se entende bem Sim, dela. ela deve ter tido uma vida bem difícil. Sim, Não, Quando o Jesus Frei Rui, desapareceu, já na sim, sequência disso eu gostaria sim, também de pôr diz. aqui um ponto que no fundo vem um bocado na sequência do que a Paula diz. É que eu acho que nós também devemos questionar porque é que na Bíblia não existe nada quase, a não ser Lucas, que diz algumas coisas sobre a vida, a infância de Jesus. Ou Uhum, seja, nós o que conhecemos e o que a Bíblia relata portanto, a vida pública de Jesus a partir de determinada altura, dos 33 anos, não é? Portanto, daí que, como a Paula diz, nós aí conhecemos o que Jesus foi, o que fez, mas não conhecemos toda essa parte, quer dizer, da infância, do que é que se passou, até portanto, à vida pública de Jesus. E, sim, portanto, eu acho que isso era importante nós percebermos, porque é que isso não está na Bíblia. sim. Como é que se Então, pode interpretar isso? sim. Uma possível resposta seria a seguinte: eles não são historiadores. Os Evangelhos não é uma história de Jesus, uma biografia de Jesus, como nós gostaríamos hoje, não é? Aí está a Manuela, que é historiadora. Então, nós teríamos muitas perguntas, muitas perguntas. Já agora, deixem-me fazer esta sobre Jesus. Uh, Realmente, essa infância, como ele foi? Ele teve alguma formação espiritual especial, não é? Há ateus que defendem que esteve na Índia, teve uma formação antes de entrar a realizar essa vida pública. Será que ele teve alguma formação ou não? Isso era o que lhe vinha do pai, era uma experiência mística profunda. É uma pergunta que fica aí. Ele estudou em algum contexto, certamente não foi saduceu, não esteve nesses âmbitos. Alguns levantaram hipótese se ele esteve em Qumran, não parece, há lá algum nome que aparece Joshua, mas isso também pode ser como Maria, um nome relativamente corrente, ou menos, mas também. Mas certamente a teologia não é igual, não é? Não é igual. É mais provável, dito entre parênteses, que tenha sido João Batista que esteve realmente em Qumran, depois saiu, e que Jesus era discípulo digamos, de João Batista. Mas claro, não sabemos todas essas coisas, mas para os autores bíblicos isso não interessa, quer dizer, o que interessa é anunciar a boa nova. Aqui está Jesus que nos vem libertar, e até Maria e José entram nessa história por causa de Jesus, não é? Quer dizer, então nós queremos sim saber cada um a sua biografia, como era a biografia de Maria, como é a biografia de Jesus,
Aliás, até já sabemos que ele não começou a pregar aos 30, não é? Porque já houve aí um erro de datação, pelo menos já teria uns 36, 35 ou 36, pelo menos. Ahm, Pronto, então eu exponho aquilo que lhes parece significativo para aceitar a boa nova de Jesus. E é mais, até devemos agradecer, porque fizeram algumas historiazinhas assim, provavelmente assim piedosas, porque os textos possivelmente iniciais eram do tipo, se lê alguma vez o Evangelho de Tomé, são assim, são textos, são ditos de Jesus, mas não há uma Pois. narração, não há uma narração assim. São ditos de Uhum. Jesus e São pronto, só de repente a ditos. morte, a ressurreição, etc. Mas, aliás, uma das hipóteses mais claras é que os evangelhos foram escritos de frente para trás. Quer dizer, foram primeiro escritos o que é o fundamental nessa tradição, que é a morte e a ressurreição, e a partir daí quiseram trazer para trás tudo o que Jesus tinha dito, o que é que tinha feito, etc, etc. Portanto, não lhes interessou especialmente, digamos, esse aspecto da formação de Jesus, vamos dizer assim, não é? Como é que ele se formou? De onde é que ele foi buscar a sua sabedoria, dito de outra maneira? Era uma sabedoria que lhe vinha misticamente direto do Pai, ou foi uma sabedoria que foi transmitida a nível da sua formação e tal? Nada, silêncio. Então, também sobre Maria, olha, importa o que é e que vai nesta linha. O que eles interessa é salientar essa obra libertadora de Deus. Portanto, todos esses pormenores que para nós são importantes, para eles não tinham assim muito interesse, é um bocadinho por aí. Então o pessoal vai buscar os apócrifos. Só que os apócrifos a gente tem que ver historicamente. Já os textos bíblicos trazem muitos problemas do ponto de vista até histórico. Uh, por exemplo, aquela história tão conhecida, bom, vamos um bocadinho à parte, mas de que o João Batista, portanto, foi morto por causa daquela que a Herodias não gostava nada dele e depois a Salomé que dançou. Mas tudo isso, se calhar, é uma história piedosa, porque os dados que temos é que ele foi morto, acho que em Maqueronte, lá na prisão, e o que diz o Flávio José, pelo menos era o contemporâneo, não conta nada dessa história. O que ele conta é que realmente ele deve ter sido morto porque era, como é que diria assim, era um elemento não muito grato, era um elemento muito discordante com Herodes, não é? Era um profeta e alguém que dizia as verdades e tal. Então, isso incomoda, incomoda. E como também incomoda os romanos, pronto, em algum momento eliminam-no, não é? Pronto, depois conta-se na tradição aquela história da Herodias e de Salomé. Pronto, até podia ter acontecido, mas não temos nenhum contraste sobre isso, não é? São histórias, talvez vão passando e para contar, mas. Portanto, há que ver essa perspectiva, não é? Não são historiadores, não são gente hoje que nós estamos a par, ei, quando é que isso foi dito e em que momento e tal, e a fazer uma análise, é o que nós podemos saber nesse sentido. Podemos como não vamos fazer em uma sessão o que seria dar para, para um ano inteiro, vamos ler talvez algum texto mais, e depois queria comentar aqui alguns aspectos da teologia e da espiritualidade também são interessantes sobre Maria. Somente citar aqui alguns textos, por exemplo, não, quer dizer, também temos em Marcos, mas muito pouco. Em Marcos, por exemplo, temos 3:31 a 35, mãe e irmãos procuram Jesus, não é? Em Marcos Mar- 6:1 a 3. Jesus Marcos é. 6, não, o primeiro era Sim, mas Marcos. se vão apontar todos, então é que não acabamos, Ah, acabamos assim, mas pronto, podem ver. Sim, Marcos 3:31 a 35, ou Marcos 6:1 a 3, não é? Jesus é rejeitado em Nazaré, e é curiosamente aqui há uma expressão filho de Maria. Isso é muito raro na tradição israelita, não é? O filho é pelo pai. O que é que significa filho de Maria? Já tinha morrido, talvez, José. José aparece e desaparece também, assim nunca mais sabemos. Mas chamar filho de Maria, eh, pronto. Em Lucas, portanto, é o que temos mais. Temos também em Lucas 2:16 a 19, Lucas 6, perdão, 2:16 a 19, os pastores visitam o menino, não é? E Maria guarda as coisas no coração. Os pastores é interessante.
os pastores eram tidos por uma classe social muito baixa e muito desprezada e pouco fiel, ou seja, pouco fiel, pouco fidedigna, não é? Porque eram tidos por ladrões e intrusos em territórios alheios para levar os animais, etc. E então é curioso, são a esse que Jesus aparece. Já começa como outsider, como digamos assim, como outsider, à margem do caminho. A própria vinda dos reis, que temos talvez em João, bom, não, vem também Mateus 2, 11 a 14. Então, o que é que significa? Em primeiro lugar, não são reis, só que existia no Antigo Testamento essa expressão, os três reis que hão de visitar e não sei como. Na realidade eram talvez magos, se é que existiram, se é que isso também não é uma construção, magos, ou seja, sábios, vamos dizer assim, não é? É interessante porque são os que de fora de Israel que são os que aceitam a Jesus, não é? Não são nem os fariseus, nem os saduceus, nem os sumos sacerdotes vão aceitá-lo. Pelo contrário, rechaçam. Vão ser estes outsiders, não é? E vão ser, sobretudo, os pequeninos os que aceitam. Não é? Jesus até um dia, assim, num momento de sincerização consigo mesmo e tal, talvez tenha dito, bem-aventurado tu, porque estes pobres é os que me reconheceram, não é? Reconheceram os outros, nada. Os outros, os supostos sábios, os entendidos, etc., pelo contrário, queriam livrar-se dele, não é? Depois também há o Jesus, aí aparece no templo, um bocadinho mais tarde, temos aí esse texto, por exemplo, em Lucas 2, 41 a 51, portanto em Lucas temos 1 e 2, temos bastantes referências. E aparece Jesus já com 12 anos. 12 anos é tido por a idade já da puberdade e da entrada talvez para o que seria a adultez ou começo da adultez. E aparece no templo, não é? E aliás aparece um Jesus bastante, como toda criança, bastante rebelde, escapa dos pais, deixou os pais ali preocupados, epá, foi-se embora, andaram 3 dias à procura dele, Mas foi 3 dias. Deve ter epá, sido três uma dias, aflição, mas uma aflição não epá, saber do filho. Durante pois, 3 dias. 3 dias perdido aí, o que é que aconteceu? Raptaram-no, etc. Hoje em dia, isso seria... E pronto, ele tinha ido para o templo e pronto, justificação. Convém falar das coisas do meu pai. Pá, isto é que era um filho rebelde também, já aí já. Mas Sim, ele depois devia diz que ser estava, rebelde. estava Devia ser submetido, rebelde. não é? Mas tudo bem. Pronto, então temos aí, são esses relatos assim que há na apresentação do templo também, Simeão e Ana, outros também que, pronto, tinham um certo reconhecimento público, mas não são nem os fariseus nem os saduceus. São velhos, gente que tem na antiguidade, muita importância, são os que da sabedoria, não é? Os que têm essa intuição profunda, mas são ao mesmo tempo aqueles pobres, aqueles marginalizados do sistema de alguma maneira, e que estão lá no templo, ok, mas não são os principais do templo, não é? Aquele momento então em que também eles foram lá procurar Jesus, não é? Que ele andava já aí a pregar, pensavam que ele estava louco, disse ele e a sua família, não é? É interessante todos esses aspectos e esses pormenores que vão dando, que mostra realmente também não deve ter sido fácil para Jesus, não é? Que é que andaria Jesus aí a falar e a fazer, etc, não é? Pronto, mas isso é já mais da cristologia. Então, tanto os pastores, como ao final um tema também interessante, acho que já falámos, são as mulheres, e sobretudo aí a Madalena, mas as mulheres que vão dar a notícia da ressurreição de Jesus. Então há aí o que se chama uma inclusão semítica. Inclusão semítica é uma figura digamos, da poesia e da literatura hebraica, pelo qual começa e acaba da mesma maneira, não é? Ou não é exatamente o mesmo, mas está relacionado, não é? Tem uma figura que há A, B, C, são poucos elementos, A, B, C, C', B', A', quer dizer, estão relacionados de alguma maneira. Podem ver essa estrutura muito interessante no prólogo de São João. No princípio era o verbo encarna, no versículo 14, toma carne e depois regressa outra vez ao Pai, não é? O que chamavam os antigos o exitus, a saída, e o reditus, que é a entrada outra vez, não é?
E, de facto, alguns textos medievais da teologia, entre eles o de São Tomás de Aquino, o grande teólogo, é feito assim, não é? A saída de Deus e depois a volta também outra vez para Deus. Portanto, então, o que é que isso significa? Também as mulheres eram marginalizadas naquele contexto. O testemunho das mulheres não valia naquele contexto, num contexto legal, num contexto judiciário. Não valia. Mas são, na linha dos evangelhos, na linha dos pobres, as que dão esse testemunho, não é? Então, há todas umas características muito especiais que fazem-nos pensar um pouco de outra maneira, não é? Pena que não muitas vezes entendemos e fizemos aí um Jesus e uma Maria assim fora da história e, portanto, não é nada do homem novo. De Maria podíamos dizer que é a mulher nova. Havia que fazer toda uma Mariologia da mulher nova. O que é que isso significa? Não é? Agora, uma Maria aí cheia de joias, é verdade que em João aparecem essas visões, mas pronto, são visões e é o que é figurado, é o que eles pensavam de melhor naquele contexto. Mas cuidado, porque torna-se então tão maravilhosa e Jesus também tão maravilhoso que não tem a ver nada connosco, não é? E acho que não é isso que querem dizer os evangelistas, não querem Pois, dizer isso. Pois, eu Ahm, estive a ver aqui este João 19:25, Jesus e sua mãe estão sim, perto da cruz de pé, sim, permanecem de pé. Há aqui também, entre as mulheres, também há, como o Frei Rui tinha referido, sim, aqui uma cumplicidade entre elas. Permaneciam de pé a mãe, a irmã de sua mãe, Maria Madalena, portanto, e Jesus pede aos discípulos que fique com a sua mãe e ficaram, e o sim, sim, sim. discípulo recebeu-a em sua casa, portanto, Sim. há aqui também. A tua mãe e o teu filho, quer dizer, há aí um simbolismo muito profundo, Há um não é? simbolismo muito Muito profundo, profundo sim, também, sim. sem dúvida. E que elas estão lá e que ela também está presente. Aquelas bodas de Caná, é interessante. Não temos muito Aquela que tempo. pede, Maria é aquela que Sim, pede ao filho, portanto, não é? É aquela que intercede, no fundo. Há aqui sim. uma intercessão. E o que é que diz o filho? Mulher, o que é que nós temos a ver com E o que é isso? que nós temos a ver com isso? Ele era mesmo um rebelde. É a ideia que eu tenho dele é que era mesmo um Sim. rebelde. Mas é Eh, interessante, mas ela não fica por aí. Ela também diz: Mas ela olha, não fica por façam, ali. Lá façam o que eu está, lhes ela digo. tinha Bem características muito sabia. próprias. Ela diz: façam como ele vos Aquela disser. família era um bocadinho especial. Né? Mas olha, Façam como ele aí vos disser. nesse relato, não vamos ter agora tempo para ler tudo, ou para ler, mas ter em conta, podem ler, que isso é as bodas de Caná, de João 2, capítulo 2, 1 a 12. O que é interessante também nisso? É a preocupação de Maria pela festa e que a festa tenha bom decorrer, não é? Ela podia dizer, olha, por acaso é que eles são uns parvalhões por nem pensarem nem calcularam bem e não trouxeram o suficiente vinho para a festa que era fundamental. Que era o Não, vinho. não é essa a perspectiva de Maria. É que a festa tem que sair bem, Corra bem, não é? corra bem, não é? Então, essa preocupação comunitária é interessante também destacar, Sim, também, não é? sim. É um Sim. pouco faz dessa espiritualidade dos pobres, não é? Que a vida se transmita, não é? São Então, solidários, os pobres são mais solidários do que os isso. ricos. Então, a ideia também dela ir falar com Jesus é sabe que ele pode dar uma mãozinha nisso, não é? Pode dar uma mãozinha nisso. Então, é toda uma perspectiva um bocado diferente, não é? Do nosso individualismo, do nosso, não é? Está preocupada, a vida é importante a festa, não é? Que a festa tenha lugar, e se a festa tinha vinho, olha, também não pensem que eles beberiam muito vinho. Também seriam os pobres não. E a carne também não comeriam muita, seria lá nos dias do sacrifício do cordeiro, pascal e outras coisas, não é? Mas tudo bem. Isso é um bocadinho a história dos pobres, mas pronto, ok. Pronto, eu só queria fazer uma referência, e já estamos em cima da hora, mas pronto, acho que este era o mais importante. Mas fazer um pouco referência a todas essas teologias, depois se fizeram um bocadinho mais tarde, refletindo sobre Maria, não é? A teologia de Maria.
por exemplo, o do título chamado Theotokos, que significava Mãe de Deus, não é? Pronto, foi em Éfeso, 351, que vai ser definido nesse concílio. Mas pronto, o que quer dizer? Não é Mãe de Deus, Deus Pai. É Mãe de Jesus enquanto Ele é divino. Não é? Há toda uma teologia por aí atrás de Cristologia. Claro, Cristologia e Mariologia estão relacionados, não é? Então, na medida em que Jesus tem essas chamadas, pois, duas naturezas, como vai ser definido, a divina e a humana, integradas, então Maria também não é só mãe de Jesus histórico como com corpo e com alma, etc., mas também da sua parte divina, por assim dizer. Mas quer dizer, é também essa famosa definição, que foi muito contestada, quer dizer, nada destas coisas foram assim aceites por todos da maneira mais direta, não é? Mas então houve todas aí muitas brigas nos concílios para chegar a definir todas estas coisas. Como também o da Imaculada Conceição e a de Assunção de Maria, que são já dogmas muito recentes, um do final do século XIX, parece, outro do século XX. Tenho aqui a de... Mas que tiveram problemas porque não há justificação bíblica. Não é? E aí os protestantes caíram um bocado em cima. Aliás, os concílios também procurava-se ter esse sentido ecuménico, ou seja, mais ecuménico, não é? Mas o tema da Imaculada Conceição, o que é que significa? Que foi concebida sem pecado original, não é? Mas é sem pecado original em função dos méritos de Cristo. Não é? Claro, os protestantes dizem, não, mas Maria também é também é santa e pecadora, como todos, portanto não teria esses privilégios especiais e tal. Eles foram muito críticos nestes últimos e recentes dogmas, porque biblicamente não tem às vezes muita graça. Bom, muita fundamentação. A da graça, por exemplo, é de Lucas 1:28, que diz cheia de graça. Significa isso que é Imaculada Conceição. A não ser que utilizemos aqui a expressão que uma vez aconteceu a um escritor. Os escritores às vezes têm coisas curiosas. Foi o Bernard Shaw, já contei ele alguma vez na festa da Imaculada. Então o Bernard Shaw, uma vez, ele era conhecido, não era ateu, mas tinha assim uma perspectiva bastante crítica, não é? Se calhar até era mais cristão do que nós, mas uma perspectiva assim crítica sobre a igreja, sobre isso. E uma vez os jornalistas perguntaram, você, não sei porquê, você acredita na Imaculada Conceição? Então, os jornalistas perguntam tudo. E rapidamente ele disse, sim, sim. Pois é, que o deixou assim um pouco estranhados, não é? Eu sempre todo liberal e todo tal, assim de repente diz que acredita na Imaculada Conceição. Pronto, de tal maneira que repetiram outra vez a pergunta. Você acredita, mas como é que é? Você acredita mesmo na Imaculada Conceição? Sim, sim. E porquê? Diz ele, muito simples, para mim toda a Conceição é Imaculada. Foi, foi uma Claro, maneira. é óbvio, Não não sei é? se os teólogos gostariam muito dessa expressão, mas algo de verdade também deveriam dizer que tem. Pronto, o dogma da Assunção também, que nunca chegou claro, porque disse que foi assunta em corpo e alma. Um pouco a ideia também que, como Jesus foi assunto ao céu, também Maria deveria ter sido. Houve toda uma espiritualidade mariana, uma piedade que ficou muito Sim, clara e mais na Igreja Católica, também na Ortodoxa, mas não dos protestantes. Os protestantes aí são um pouco diferentes desse ponto, não é? Mas pronto, o dogma diz que foi elevado em corpo e alma, mas não diz se morreu ou não, não é? Aliás, os orientais, os ortodoxos, e não só, talvez os católicos mais primitivos, falassem da a dormição de Maria, não é? Pronto, um tema bastante complicado, que então aqui é que não temos tempo para ver, que é o tema da virgindade perpétua de Maria, não é? E o que é que significa isso de mãe e virgem e mãe, se isso não é um título mais teológico do que, enfim, isto podíamos estar aí quase todo um curso, um seminário para falar sobre isso e não sei o que é que iríamos concluir, não é? Ok, Nova Eva, sim, isso é interessante.
interessante também um pouco, é contraponto, e acho que é um pouco levantar também a mulher, sempre tinha ficado aquela ideia da Eva, não é? Que é também uma construção, claro. Então é a nova Eva a que redime realmente a antiga Eva, mostrando o melhor da mulher também, e não a tentadora, não é? A tentadora que era sempre a Eva. E isso dá pé, não é? Para construir e entender também a assunção de Maria como a assunção de todas as mulheres, não é? Hoje diríamos assim do seu ser, não só como mães, não só como mães, mas da mulher como tal, não é? Se bem naquela altura estava sempre muito marcado pela descendência, neste caso Jesus, que é sempre especial, não é? Mas pensar o que é que seria a assunção da mulher. Então falar muito de Maria, mas depois as Marias na sociedade e na igreja não se lhes dá espaço, torna-se contraditório, não é? Mas enfim, há aqui uma Maria rebelde que temos que resgatar. Pronto, então, espiritualmente, só para acabar um pouco neste sentido, modelo de fé e obediência, não é? Ela confia, sem entender tudo, o plano de Deus, o projeto de Deus, nisso entronca com toda a tradição israelita, não é? Até da tradição da espiritualidade dos Anauim, dos que esperam contra toda a esperança, não é? Como dizia o bispo Helder Câmara, não é? A espiritualidade abraâmica, não é? As minorias abraâmicas, os que esperam contra toda a esperança. Não é? Não há esperança, mas ainda confiam. O exemplo de humildade, não é? Do Magnificat, serva de Deus, atenta aos pobres, atenta a um Deus libertador. Intercessora depois também, como vem a ver, não é? Já desde as bodas de Caná, também víamos um pouco esse aspecto mais importante da maternidade, não é? Como intercessão, como apoio, como proteção, não é? E a presença na comunidade, não lemos aí o texto, mas talvez o único que haja, se não recordo mal, de Atos dos Apóstolos 1:14, que é a presença na comunidade. Ela está lá presente na comunidade com o resto, não é? Por isso, um dos títulos também destacados, mais desde o Concílio Vaticano II, é a Mãe da Igreja, não é? No sentido em que ela está também presente na eclesia, na comunidade, não é? Nessa reunião, o qual não quer dizer que por isso seja a igreja tal como esteja agora. E naquela altura era um bocado diferente a organização da igreja do que é hoje, não é? Enfim, há alguns aspectos, então, aí a destacar, e pronto, olha, sim, numa sessão é difícil dizer muita coisa, não é? Mas algumas ficam por aqui. Sobre Maria, que fecha assim com brilhantez este nosso curso sobre a mulher. De alguma maneira, é isso, é o protótipo do melhor da mulher e do que ela pode significar. Mas também há outras coisas, não é? Outras coisas que precisaríamos também destacar e se calhar não estão ditas, mas hoje em dia também são vistas outros aspectos, não é? Isto é o que era visto na antiguidade, não é? Mas hoje em dia haveria outros aspectos também a destacar, não é? Eu disse alguns do que me pareciam, mas pode haver mais. Ok, então, se não há nada mais, Já se não há podemos ir de férias? já podem ir de férias com Maria, Acabou o ano letivo. o ano letivo. Mas agora é o seguinte, agora vocês têm que fazer o exame. Bom, o exame é sempre cada dia, não é? O exame da nossa vida é. Se nós assimilamos isto, tem que se ver na nossa vida, não é? Senão, e o melhor exame é esse. Mas aqui é o contrário, o professor é que é examinado. Então, o que eu vou pedir, mas não tenho sempre muita sorte, porque quase ninguém faz, mas alguns sim fizeram, alguns e algumas, é que enviem pelo correio eletrónico as vossas avaliações, quer dizer, o que é que lhe pareceu do seminário, são essa grelha muito simples. Quais são os aspectos positivos, os aspectos não tão positivos, e terceiro, sugestões que façam. Já recebi alguma sugestão
mas pronto, mas não só pôr as sugestões à parte do que das outras coisas. Estes 3 pontos eu agradecia que fizessem, não é? Tem aí os nomes também, mas pronto, pelo menos escrevam para mim e digam isso nesse aspecto que a gente vai vendo um pouco como é que é a receptividade. Receptividade até dos documentos pontifícios. Os papas estavam sempre preocupados qual era a receptividade das encíclicas. Isto não é nenhuma encíclica, mas para saber o que é que gostaria de receber, não é? E não deixem para depois, dentro de 2 meses, porque já não se lembram de nada e já estão a tomar banho na Fonte da Telha, já não se lembram, ou no Algarve, e já não se. O Fonte da Telha é para os mais pobres, no Algarve é para os mais ricos. E já não se lembra, e não digamos que vão para ir por a Cancún e para esses lados assim, mas procurem mandar um bocadinho para a gente assim a ver. Talvez gostaria também no próximo ano oferecer talvez um par de seminários nesta linha, mas precisamente mandei ideias, não é? Houve já quem pediu que houvesse mais sobre outro de mulheres, não é? Se bem que já pusemos as grandes protagonistas. Falta a Samaritana, Frei Rui. Então, e a Faltam muitas, Samaritana? mas Essa não entrou. Outro dia me lembrei não, dessa, e a porque andava a ver o Esther, mapa de Israel, dava a Samaria, eu assim, olha a Samaria, vê que era a Samaritana. sim. Também não entrou sei lá, a Esther e a Casta Susana, esta não pode faltar. Essa Frei Rui já tem falado dela, que eu não sei quem é. Ainda Muito não foi interessante. desta, está a ver? Ainda não Essa é foi que desta. passou mal, essa é que passou as do Algarve, as Então, passas do Algarve. sabe, a Susana e os velhos é tão pintada Pois é, A saiu um Casta texto. Susana, na não sei pintura se é. Eu lá renascentista, a conheço a Susana e os Bíblia. velhos. Não tem Não, isso ideia. é do Antigo Ai, os Testamento. velhos ficam aí mal. Mas é assim que ela é Mas eu chamada, acho que não é? sei o que é que vocês estão a falar. Pois. Sim. Eu Pronto, então acho que sim. investiguem a Casta Susana. Eu E acho que já li isso alguns. sim, Sim, depois é mas lido já na missa. sim. E quando é Já não lido, sei lê-se onde é que isso fica. o texto todo comprido. Então a gente está ali 10 minutos a ouvir a história. E eu fui a dizer o que é que vai acontecer aqui ao final e tal. Até que aparece o Daniel, aquele rapazito que dizem. Sim, mas eu não sei que Bom, livro é que é. É que é. Bem, pronto, esse é melhor o já. Frei Rui. O já Frei Rui organizar. E dos homens também. sim, mas os Já homens pedi sempre dos saem homens. aí. Os homens já demasiado. Sempre aparecem na Bíblia, só se fala deles. E das mulheres não tanto, por isso é que quisemos dar mais visibilidade aqui às mulheres. Mas podíamos talvez fazer, se quiserem, um segundo sobre mulheres, com outras figuras, e também um pouco de sim destacar que mensagem é que tem cada uma, que mensagem é que Sim. nos dão, não é? Mensagem até teológica, espiritual, humana, acho que é importante. Veja aí o Rui com a mão no ar, é isso? É. Sim, muito bem. Olha, eu queria pedir desculpa por ter chegado atrasado, realmente houve muitos compromissos hoje e não queria deixar de qualquer modo de cumprimentar todos e de me Bem. despedir de todos. Estamos amanhã é Santo António, que tenham um bom feriado, É sexta um 13. dia alegre e depois, quer dizer, que venham aí umas boas férias. Ai, Santo António. Olha, uma ideia interessante Sim. era fazer uma ação sobre o Santo António. Só conhecemos o Oh, Santo António como casamenteiro e milagreiro e tal, não conhecemos o Santo António como intelectual, como teólogo. Podia sim. ser também interessante Exatamente. ser uma ação sobre o Podia ser Santo António. uma sessão, sim. E os livros dos franciscanos têm as fontes também, se porventura, Tem, Santo António, está. sim. Sim, está bem, mas manda então essas coisas por escrito. Somente dizer um bocadinho quem queira construir, não sei se a Maria está por aí também, mas é este livrinho, um pouco bombástico, mas interessante para construir uma Maria mais libertadora, que é do padre Mário de Oliveira, Maria de Nazaré, não é? Qual é a Uh, editora? já é de há tempos, não sei se encontra, mas às vezes nos alfarrabistas encontram. É Tem que ir a um Afrontamento, alfarrabista. Maria de Nazaré. Hã? Afrontamento, Porto. Afrontamento. A editora é Afrontamento. Sim, Afrontamento Porto. Diz assim, Maria Nazaré, um pequeno povo de pobres, reconhece-a como a companheira ideal no esforço a desenvolver para a libertação de todos. Diz Maria que é o título do Maria de livro, Nazaré, sim.
procurar isto aqui. É do padre Quem é o autor, Frei Rui? É o Sim, padre? Mário de Oliveira, o padre Mário de Oliveira, faleceu aí há 2 ou 3 Sim, anos. sim, sim. Mas aqui nos livros portugueses daquela altura nunca punham as datas, mas isto deve ser aí dos anos 70, uma coisa assim. É, anos 70. Então Sim. ele já morreu. Há bastante tempo. Sim. Bom, ele há 3 anos aí no acidente. Pois. Pronto, então não sei, não quer dizer que a gente esteja de acordo em tudo, mas pelo menos permite um pouco numa linha diferente de ver também a Maria, não só em Fátima, Está bem. mas também. Ok, então, então vamos lá, com perdão aí da Fátima, que está aí também a ver. Eu fiquei perdoado, cheguei à tarde? Pronto, o castigo já está dado, o castigo é ter perdido, portanto. Não, mas eu depois vou ver a gravação. Já tem 6, agora falta esta sétima. É. Esta sétima vou mandar também. O perdão vem sempre antes do pecado, não? O perdão antes do pecado. Tá bem. É sempre, Tá não é? bem, ok. Vamos ver a próxima. Perdão antes do pecado. Eu tenho um padre, meu É a amigo, segregação de que funções. diz sempre o perdão vem sempre do pecado. Sim. Pois é, e havia que ver a questão do pecado. Esse seria outro tema interessante. Era. Porque antes era tudo Então pecado. o original também era outro Sim. tema bastante. Hoje em dia não Essa há questão do pecado. pecado original. Antes era tudo Oi. pecado. Passamos de um extremo para o outro. Enfim, o que é pecado? O que é que significa? Pronto, mandem propostas e vamos ver. Talvez um que seja na linha mais da espiritualidade holística e outro mais assim neste sentido libertador. Talvez Sim. sobre a Mulheres 2. Mulheres 2 seria Acho que sim. interessante. Está bem. Alguma vez já senhora. fizemos um seminário sobre as místicas, as grandes místicas, diversas tradições, Sim, mas eu aliás. não assisti a esse seminário. Pois é. Já foi há uns anos, mas eu não assisti. Sim, fizemos a Hildegard von participei. Bingen, a grande mística medieval. Antes fizemos uma hindu. Sim, Hildegarda, Santa Hildegarda, não Sim, foi? depois fizemos a Santa Hildegarda. Depois fizemos 2 mais modernas, que era Mas eu nunca participei em nenhuma. Edith Stein e digamos, Etty Hillesum. Fizemos Essa essas já falámos, 4. sim. Essas Sim. 4 são importantes, Sim. não é? Mas, enfim, ok. Tá bom. Ci vediamo, muito obrigada. obrigado pela vossa presença. Até à e próxima. espero que Eu sirva agradeço. e que Bom Santo continuem a ler. António. Isso. As sardinhas estão um bocado caras. Não, mas por isso é que eu aproveita. sou vegano. Por isso eu sou vegano, não tenho problema de maneira nenhuma. Um bom Santo António, boas férias, Muito bem. felicidades para todos. E portem-se mal, já sabem, o lema dos nossos seminários. Portem-se mal, façam alguma coisa para mudar isto, senão... Eu já comecei hoje. eu já levo muitos anos a portar mal. Ok, tchauzinho então. Deus, vamos desligar. Tudo a correr bem. Deus, Ok. Deus, vou desligar. Deus. Muito bem. Tchau, tchau. Vou desligar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.